malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta série de Natal que nós temos aqui no canal. Então malta, hoje trago-vos assim um vídeo mais chill. Eu venho sentar aqui a conversar com vocês e a contar-vos factos sobre mim. Nós já temos 2 vídeos de factos aqui no canal, só que primeiro eles já são bem antigos. Eu tenho um vídeo de 50 factos sobre mim, sim, 50, é muito facto. E tenho também um vídeo de factos estranhos sobre mim, que é interessante. Hoje não são factos estranhos, não são 50 factos, são simplesmente alguns factos sobre mim, porque acho que é uma coisa engraçada e assim vocês conseguem conhecer-me melhor, o que eu acho que é super importante. Mas antes de começarmos com este vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal aí em baixo, ativem também o sininho das notificações e passem pelo Instagram e sigam por lá. O meu nome de utilizador é Joana Gentil e agora, sem mais demoras, bora lá começar a apresentar todos estes factos sobre mim. Meu Deus! Eu fiz aqui a minha listinha e eu não pus pressão em mim do género tens que ter 25, 10 factos, 50... Não, simplesmente foi aquilo que eu me fui lembrando e que eu fui colocando ao longo deste último mês, que eu já ando a fazer esta lista e não é assim tão grande quanto isso. Este facto eu considero um talento que eu adquiri. Então o meu talento foi adquirido durante os longos tempos que eu passei na República, e na República tem muitas melgas, principalmente na zona onde a minha irmã vivia, como tinha muitas lagoas e assim, havia muitas melgas que picavam e eu ficava com uma bolha assim, uma bola autêntica no meu braço, na minha perna. Eu estava sempre toda picada. Eu chegava-vos a mostrar isso nos vlogs, mas pronto, eu fazia reações alérgicas a melgas e então eu ganhei aquilo que se chamam kit de unhas para aniquilar melgas. Portanto, eu tenho um talento para melgas, que é o talento mais estranho de sempre, mas eu faço assim e já não há melga, estão a entender? Eu sou aquela pessoa que está a correr pela casa e dá tipo se eu vejo uma melga, porque eu faço alergia às melgas, eu fico mesmo mal, eu fico assim com papos gigantes, principalmente lá na República, porque a água estava bem infectada, não é? Porque águas esquisitas, lagoa, águas paradas, então eu ainda fazia muito mais reação do que faço aqui em Portugal. A Phoebe hoje está muito estranha, ela passou o dia no sofá a dormir, parece que está assustada, assim, porque a Phoebe tem medo de moscas, ela assusta-se com uma mosca, mas tipo, assusta-se mesmo, e não sei se ela viu alguma mosca e ficou com medo, não percebi, ela está assustada hoje. Deixa-me olhar o YouTube, oh meu Deus! Então este é o primeiro facto sobre mim, é estranho, mas é um talento que até dá jeito, acreditem, dá jeito. E só serve para melgas, não consigo para mais nada, é só mesmo para melgas. O segundo facto é um facto que irrita muita gente. A mim confesso que não me irrita muito, mas eu nunca tiro as etiquetas de nada. É assim, tiro da roupa só, ou seja, das coisas que estão em casa, tipo cenas de decoração e assim, eu nunca tiro as etiquetas. Para vocês terem noção, quando nós montámos a árvore de Natal, eu estava a pôr a bolinha na árvore de Natal com a etiqueta e o Luís perguntou-me, a sério que não vais tirar a etiqueta? E eu digo, não, esta eu vou tirar, né? Eu tipo, não vou deixar ali a etiqueta na árvore. Mas, só para vocês entenderem, tudo cá em casa tem etiquetas. Eu de vez em quando, assim, ganho vergonha na cara e as etiquetas já estão tão gastas que eu, ok, calma, vou cortar isto. Porquê que eu deixo as etiquetas? Eu não sei. É assim, eu sei. Isto só começou quando eu comecei a fazer YouTube. Porque eu sempre tirava as etiquetas de tudo e depois comecei a deixar por causa depois de gravar os vídeos de compras e de vos poder dizer os preços das coisas, não me esquecer, comecei a não tirar as etiquetas. Só que o problema é que muitas vezes eu já vos mostrei as coisas e a etiqueta continua lá. Há coisas que eu tiro a etiqueta passado mesmo muito tempo. Eu mudei o meu quarto logo quando comecei o YouTube e agora quando vim aqui para o apartamento eu trouxe muitas coisas que estavam no meu quarto e tirei a etiqueta porque ainda estava lá a etiqueta, tipo, há 2 anos e tal que a etiqueta estava lá. Não sei, eu sou estranha, não é? Mas já não é novidade para ninguém. Então, como eu vos estava a dizer e como eu vos disse anteriormente, eu roí as unhas durante muito tempo. Aliás, eu desde sempre que me lembro de roer as unhas e parei de as roer quando comecei então a fazer unhas de gel. Foi um esforço gigante para as tentar deixar crescer um bocadinho, porque eu roía mesmo muitas unhas, para conseguir então fazer unhas de gel. E comecei a fazer há aproximadamente 2 anos e meio, 3, não, 2 anos e meio, porque no início do canal eu ainda aparecia com as unhas roídas. Só que é um vício roer as unhas. E eu roía as unhas
por tudo e por nada, ou porque estava nervosa ou simplesmente por roer. Hoje em dia eu não posso roer as unhas, não é? Porque tenho unhas de gel, mas eu roio as cutículas, mas isto nem sequer são cutículas, isto é pele à volta, só pele, porque cutícula é aquilo que é mesmo juntinho, eu roio tudo à volta, mas é muito grave. Eu tenho vergonha de vos mostrar isto, mas as minhas mãos neste momento estão num estado muito mau. E depois dói-me, porque isto dói-me, mesmo a lavar as mãos, depois eu toco em alguma coisa, dói-me bastante, mas eu roio quando estou nervosa. E eu a semana passada, há uns dias, fui a Lisboa, que me causa sempre muita ansiedade. Eu não sou propriamente aquela pessoa que vai super chill dar uma volta, não. Eu fico mesmo ansiosa, fico sem dormir e as minhas unhas também, os meus dedos também sofrem. Neste momento está caótico. Eu vou filmar mesmo aqui com o meu telemóvel, só para vocês perceberem o estado da situação. E sim, é grave, mas pronto, eu tento parar. Tenho semanas em que os meus dedos estão impecáveis, às vezes consigo estar um mês sem ter as peles assim neste estado, mas depois tenho outras alturas em que isto está neste estado. Então o quarto facto é que eu não tenho Twitter. Para mim não é estranho, mas há muita gente que estranha o facto de eu não ter Twitter, principalmente tendo em conta que eu trabalho como criadora de conteúdos e com as redes sociais, mas não, eu não tenho Twitter, nunca tive, nem quero ter. Honestamente é uma rede social que não me puxa em nada, não me chama a atenção, não gosto, não gosto daquilo, não é a minha cena. Adoro Instagram, adoro YouTube, Facebook, mais ou menos, antes adorava, hoje em dia só vou ao Facebook para ver quando é que as pessoas fazem anos, honestidade nível máximo. Eu não meto os pés no Facebook, as pessoas insistem em mandar-me mensagens para o Messenger, eu nunca vou ao Messenger do Facebook, portanto eu nunca vejo essas mensagens, mas pronto, Twitter realmente é uma rede que eu nunca tive, não tenho, nem quero ter, e é por algum motivo é estranho para algumas pessoas. Quinto facto sobre mim, que é, eu nunca levei pontos. Graças a Deus, malta, eu não quero levar pontos, eu nunca dei assim uma queda em que precisei de levar pontos, também nunca parti nenhum osso, mas isso já foi uma coisa que eu tinha dito noutro vídeo, mas pronto, eu nunca levei pontos nem nos dentes. Há pessoas que tiram os sisos, depois têm que levar pontos aqui nos sisos. Eu ainda não tirei os sisos. Eu gostava de dizer que eu não vou tirar os sisos, mas eu sei que esse dia vai chegar porque eu não tenho espaço para mais dentes. Ainda não tirei os sisos, portanto também ainda não levei esses pontos, ainda não levei mais nenhum ponto, portanto estou muito contente, porque eu sinto que quando tiver que levar pontos eu vou chorar muito, porque eu sou aquela pessoa, isto também pode ser um facto sobre mim, eu desmaio quando levo uma vacina. E atenção, não é quando tiro sangue, não, levo uma vacina, eu vejo a agulha e eu já desmaiei. Eu comporto-me pior que uma menina de 5 anos. As meninas de 5 anos comportam-se melhor que eu no centro de saúde quando vou levar uma vacina, e é verdade. Eu sei disso, é verdade. Então imaginem quando eu vou tirar sangue. Imaginem só. Outro facto sobre mim é que eu tenho muito medo, mas eu acho que isto é de forma geral. Eu tenho muito medo da morte. Não só da minha, como dos meus. Posso dizer que o momento mais difícil de toda a minha vida, o momento em que eu fiquei mais assustada, foi o momento em que eu achava que ia perder o meu pai quando ele teve cancro e as coisas estavam mesmo muito más. Foi sem dúvida a fase onde eu tive mais medo de toda a minha vida até o dia de hoje. Outra coisa também assim um bocadinho mais pessoal foi a decisão mais difícil que eu alguma vez tomei, que está associada com o Zulu, e não foi o facto do Zulu ter voltado para casa dos meus pais e não ter continuado aqui, mas foi sim em relação à vida dele. O Zulu teve um tumor muito grande, na altura não sabíamos o que é que era, sabíamos que ele estava muito mal, de repente foi de um dia para o outro, fui com ele ao veterinário porque ele estava deitado e fez cocó, que eu achei super estranho, depois ele não se levantava, e fui com ele ao veterinário e eles não sabiam bem o que é que ele tinha, sabia que tinham ali alguma coisa, mas não conseguiam perceber porque parecia um tumor muito grande, mas por outro lado não dava para perceber aonde, não dava para perceber nada. Então o veterinário deu uma escolha de operar o Zulu, e isto tinha muitas contrapartidas, porque primeiro ele podia morrer na operação, porque ele já tinha feito várias operações há pouco tempo, também relacionada com tumores, já tinha uma idade bem avançada, portanto a probabilidade de ele não aguentar a cirurgia era muito grande, e também eles podiam simplesmente operá-lo, abrir, verem que não dava para fazer nada e voltarem a fechar o Zulu. E a outra opção era eu continuar com ele assim. Ele já estava super animado, porque aquele episódio foi ali 1 hora em que ele não se mexia muito bem, depois ele ficou completamente
completamente normal, até que os meus pais disseram, ai, nem vale a pena levá-lo ao veterinário, o cão está completamente normal. Eu insisti e acabei por ir com ele ao veterinário, foi então quando vimos isso. E o Zulu depois, pouco tempo antes de entrarmos no veterinário, fez xixi e o xixi tinha sangue. E então o veterinário disse-me, pronto, ou queres arriscar e operá-lo e a percentagem dele sobreviver na operação é muito baixa, ou então aproveita o resto do tempo que tens com ele, não é? Não sabes se tens mais uma semana, 2, 3, 4, não sei, tu é que tens que escolher. E quando ele me diz isto foi bem difícil, porque de repente senti a vida do Zulu completamente nas minhas mãos. Eu decidi arriscar, decidi mandá-lo operar e ainda bem, porque foi a melhor decisão que eu tomei. O Zulu estava com um tumor de 2 kg agarrado no baço que estava a arrebentar, ou seja, ele estava todo cheio de sangue já por dentro, por isso é que os médicos não conseguiam perceber muito bem como é que as coisas estavam, porque ele estava a esvair sem sangue. Ainda bem que tomei a decisão de o mandar operar, porque ele não ia sobreviver nem mais 24 horas. Ele hoje está super bem, foi uma operação muito difícil para ele recuperar, ele teve ali várias paragens, mesmo durante a operação foi difícil operá-lo, segundo aquilo que os veterinários me disseram. Ele teve também, acho que, paragens respiratórias, algo assim devido à anestesia, e depois quando eu o trouxe para casa ele também ficou muitas vezes sem reação alguma, em que eu o abanei para ele acordar. Foram muitos e muitos dias de recuperação até o Zulu se conseguir levantar sequer novamente, mas o Zulu é muito forte e conseguiu, mas sem dúvida que foi a decisão mais difícil que eu já tomei na vida, porque foi uma decisão que implicava uma vida. E uma vida que é muito importante para mim. Agora falando de outras coisas e falando de coisas mais leves, uma coisa completamente à toa é o meu umbigo. Eu já vos disse no outro vídeo que eu tenho uma panca por umbigos. Ninguém pode tocar no meu umbigo. Eu não quero ver o umbigo de ninguém neste mundo. Eu não sei, faz-me confusão umbigos. Não é só o meu, é o de toda a gente. Eu então não venho aqui falar do facto de eu não gostar de umbigos, porque já falei sobre isso, mas sim do facto de eu ter tido o meu umbigo saído para fora até mais ou menos aos meus 10 anos. E isto foi uma coisa muito estranha que aconteceu comigo. Portanto, eu quando era bebê, eu era super presa da barriga e então, mesmo bebezinha com meses, o meu umbigo saiu para fora com a força que eu fazia para tentar fazer pupu. Demasiada informação, eu sei, mas pronto, tenho que explicar a história. E então eu fiquei assim com o umbigo. Na altura a minha mãe mostrou aos médicos, eles disseram que pronto, aquilo era simplesmente uma coisa estética, foi devido a eu fazer muita força, não é? Ter prisão de ventre, por assim dizer, né? Acho que é assim. Mas pronto, que era simplesmente uma coisa estética, que se a minha mãe quisesse podia-me operar, mas era tudo uma questão de estética. E então a minha mãe decidiu não me submeter a uma operação, visto que aquilo era simplesmente algo estético e se eu quisesse anos mais tarde podia fazê-lo por mim e tomar eu mesma essa decisão. O que aconteceu foi que quando eu tinha 10 anos o meu umbigo foi para dentro e isto era uma coisa que supostamente não ia acontecer, porque os médicos disseram à minha mãe que aquilo nunca mais ia para dentro, não é? Saiu, acho que, não sei, rebentou ali qualquer coisa, aconteceu ali qualquer coisa e que só ia para dentro se fosse com uma operação. Mas não sei, com 10 anos aquilo foi para dentro assim, sei lá, numa questão de um mês, 2, o meu umbigo começou a ir e ficou. E não quero mais falar de umbigos porque eu fico até arrepiada só de falar disto. Outro facto sobre mim, embora seja uma pessoa extremamente esquisita para comer, eu adoro ananás na pizza, que é uma coisa que montes de gente não gosta e eu não compreendo porque ananás na pizza é a melhor coisa de sempre, porque a pizza é quente, o ananás por norma dá aquela frescura à pizza, não sei, é aquele balanço perfeito. Eu adoro, mas pelo visto há muita gente que não gosta. E vocês gostam ou não gostam de ananás na pizza? Outro facto dentro deste género de controvérsias que ninguém entende é que primeiro são os cereais e depois é o leite, malta. E quem mete o leite e depois os cereais eu não compreendo. Primeiro o cereal e depois o leite. Outra coisa, e agora em relação à minha relação, por assim dizer, eu e o Luís não dormimos, mas adormecemos sempre em conchinha. Isso é tipo, é sempre, é certo. A menos que a Phoebe durma connosco na cama, porque se ela dormir connosco ela dorme no meio de nós, porque é onde ela quer estar, mas caso contrário nós adormecemos sempre em conchinha. Não é que nós não dormimos a noite toda em conchinha, porque não dá, não é? Tipo, não dá, uma pessoa separa-se e vai cada um para o seu lado, mas adormecemos sempre em conchinha e eu gosto
sempre de colar os meus pés no dele, porque os dele estão sempre quentinhos e os meus estão sempre cubos de gelo, portanto eu colo sempre nele. Outro facto sobre mim é que o meu primeiro ordenado aqui do YouTube, e quem é criador de conteúdo sabe como é que as coisas funcionam, nós só recebemos o dinheiro quando fazemos 70 euros, ou seja, imaginem se vocês não fazem 70 euros no mês, que ninguém faz 70 euros no mês no início do YouTube, 70 euros é uma acumulação de muitos anos de trabalho, ou muitos meses para algumas pessoas. No meu caso, eu acho que foi ao fim de um ano, eu acumulei então 70 euros e recebi, porque nós só recebemos quando temos 70 euros, caso contrário aquilo todos os meses vai acumulando e quando chega ao valor de 70 euros é que nos dão o dinheiro. E então quando eu recebi esse primeiro ordenado, o que é que eu fiz com o ordenado? Vocês conseguem adivinhar? Eu gastei os 70 euros em comida. Eu fui jantar fora com o Luís e fomos gastar aquele dinheiro todo num restaurante a comer marisco, porque nós merecemos. O dinheiro foi obviamente muito bem gasto, na minha perspectiva foi bem gasto, e era um dinheiro que eu queria gastar para os dois, porque o Luís desde o início que me ajuda muito e foi a pessoa que me empurrou muito para eu começar a fazer YouTube e para eu arriscar, portanto fazia total sentido para mim aquele dinheiro ser gasto connosco os dois, oh meu Deus, pronto, ser gasto entre nós, e então pronto, fomos a um restaurante e gastámos 70 euros em marisco. Posso dizer que comemos os dois muito bem e ainda hoje nos lembramos desse jantar. E agora um último facto totalmente random, foi que eu já fiz 2 vezes extensão de pestanas. É uma coisa que muitas vezes vocês me perguntam, se gostas tanto de usar pestana postiça, porque é que não fazes extensão de pestanas? Eu já fiz 2 vezes em sítios diferentes e das 2 vezes aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi fazer uma alergia brutal nos olhos e no dia a seguir a fazer a extensão de pestanas acordar com os olhos completamente vermelhos e andar com eles assim durante 1-2 semanas, porque aquilo que acontece é que, pelo menos foi aquilo que na farmácia me disseram, parece que o meu olho ficou queimado, então eu tive que andar constantemente a pôr gotas, eu fiquei mesmo assim com uma risca vermelha, tipo sangue, dentro do meu olho. Não foi bonito, isso aconteceu da primeira vez e eu assumi, ok, se calhar foi um erro, se calhar a pessoa que me fez não fez bem, portanto vou repetir outra vez. Fiz noutra pessoa, aconteceu-me exatamente a mesma coisa, o que me leva a crer que eu faça uma alergia à cola que é utilizada, não sei, mas dói muito, mesmo, bastante. E pronto, chegámos ao fim de mais um vídeo desta série de Natal. Tivemos aqui alguns factos sobre mim, um bocado mais pessoais, outros um bocado mais estranhos. Acho que tivemos um pouquinho de tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês estão a gostar desta série de Natal, deixem obviamente o vosso like em baixo, subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações. E sigam-me pelo Instagram, meu nome utilizador é Joana Gentil, exatamente como aqui no YouTube. E agora eu vou-me despedir de vocês e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love.